Oi, gente. Terça-feira, programa tirado de São Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. O trecho de hoje, Mateus, o próprio Mateus, narra como se deu o seu encontro com Jesus. Mateus era um jovem com uma certa posição na sociedade. Ele era o cobrador de impostos, então ele tinha um certo poder, ele era possuidor de bens, e esses bens sempre muito controversos, né? Será que eram bens que realmente ele possuía? Será que foram bens amealhados em prejuízo dos contribuintes? Será que ele era honesto? Será que ele era ladrão? Conclusão: Mateus era um homem que pela sua profissão ele era odiado pelos judeus, porque eles não se conformavam de um patriota, um conterrâneo, tirar o dinheiro do seu irmão, da sua irmã, para enviá-lo ao império, para enviar a Roma, para Roma usar e abusar segundo os seus não critérios. Então eles faziam o pagamento porque tinha o peso da lei em cima da cobrança, mas faziam com muita resistência. E a reação que eles tinham, a única autoridade que eles tinham em troca era isolar, menosprezar esses cobradores de impostos. E Mateus estava na sua banca, no seu telônio, quer dizer, o lugar onde se controlava a entrega dos impostos, das taxas, dos emolumentos. E quando Jesus passa, Jesus olha para aquele moço, olha para Mateus, e sem nenhum diálogo, simplesmente numa troca de olhar, Jesus olhou fundo naquele moço e disse para ele de maneira bem objetiva: segue-me. E olha, Mateus levanta, larga tudo e vai. E olha, isso é um tipo de renúncia que realmente é marcante, porque ele estava lidando ali com muito dinheiro. A vida dele era marcada com muito dinheiro. E ele simplesmente se levanta, como que abdica de tudo e sai atrás de Jesus. Então eu fico pensando que profundidade de olhar tinha Jesus, de olhar penetrante e cativante, que semblante profundo e envolvente tinha Jesus, que simplesmente olhava fundo, olhava na alma, e o outro sentia aquele olhar penetrante, sendo pervadido no mais íntimo do seu eu, sentindo que não está escondendo nada, que ele está completamente a nu diante dos olhos de Jesus. E Jesus, apesar de tudo que vê, e este tudo que Jesus vê é exatamente a razão do complexo, do medo, da vergonha daquele cobrador de impostos. Apesar de tudo que Jesus vê, Jesus não censura nada e não se afasta, não repugna, não foge. Ele simplesmente diz: segue-me. E como sempre, quando Jesus chama alguém para segui-lo, o que Jesus faz é ir à sua casa. Você vê isso desde lá do começo, com André, o primeiro: mestre, onde moras? Jesus diz: vim e vede. E quando você vê, Jesus está na casa de André, sendo apresentado a Pedro e começando a fazer com ele refeição, e ainda chamando os seus sócios, os filhos de Zebedeu. Então Jesus quer que nós o sigamos, trazendo-o para a nossa vida. E Mateus ali se converte. Claro que os fariseus criticaram: ele come com pecadores. E Jesus ouviu e disse: quem precisa de médico é quem está doente.
Aquilo é uma indireta para os fariseus, como quem diz: vocês que estão doentes, por que vocês não se abrem a essa medicina de Deus, né? Por que vocês insistem em continuar no seu estado, né, de doença, nesse seu estado patológico? Ele dá essa indireta, mas eles não se abrem. Mas Mateus se abriu e tornou-se discípulo, e mais do que discípulo, apóstolo que escreve sobre Jesus. Nós temos o Evangelho de Mateus. Mateus, aquele que se converteu simplesmente por um olhar. E eu fico pensando, nós que já gostamos de Jesus, por que nós não nos convertemos inteiros para Jesus? Nós que estamos doentes e precisamos de cura. Porque talvez o grande problema está no nosso olhar. Olhamos, mas não vemos. Olhamos, mas ainda não nos abrimos. Olhamos, mas não nos deixamos encantar. Aí eu volto com aquela frase que eu gosto demais. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Talvez eu não, mas Mateus se deixou seduzir e foi salvo.